que é melhor? O fermento fresco, o fermento seco e o fermento químico. Então o que nós temos aqui, ó? Fermento químico, eu já deixei ele até riscadinho aqui. É muito raro alguma coisa que a gente chame de pizza e que usa fermento químico, tá? O fermento químico é fermento para bolo, é aquele pozinho branco que ele tem geralmente bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, ele tem algum tipo de reagente químico que ele produz o gás carbônico através de reações químicas. Fermento químico para pizza, muito raro, muito difícil, são raríssimos os estilos de pizza que você vai fazer. Mas, Maurício, qual pizza que eu posso fazer com fermento químico? Você tem uma farinha muito fraca, como uma farinha de confeitaria. Você pega essa farinha, coloca fermento químico, amassa, faz um disco fininho e pode fazer pizza de frigideira. Ou você pode fazer aquela massa de pizza super crocante. São muito raros os casos, assim. Pra você ter uma ideia, aquela tortilha mexicana, que é um disquinho que parece pizza, normalmente ela é feita com fermento químico também, entendeu? São poucos os casos, a grande maioria não usa fermento químico. Fermento fresco ou fermento seco? A rigor a gente está falando da mesma coisa. A diferença básica entre os dois é o seguinte: o fermento fresco, ele está lotado de substrato. Imagina que você vai ter que ficar uma semana preso dentro de casa. Você tem que sobreviver uma semana dentro de casa. E aí seu pai, sua mãe, sua família, etc., deixa para você muita comida, deixa para você uma cama para você dormir e deixa muita água. E você tá preso uma semana dentro de casa. Você não vai sair pra fazer nada. Você vai ficar ali durante aquele período. Quando alguém te chamar para fazer alguma coisa, você meio que acorda já bem para fazer o que você quiser, porque você tava só dormindo ali dentro de casa. O fermento fresco, ele responde inicialmente mais rápido, entendeu? Por isso que é muito normal, muito comum, é o recomendável quando você vai usar o fermento fresco, você vai desenvolvendo a massa e depois que a massa agregou, ela já tá no primeiro estágio de desenvolvimento, claro que depende muito do seu estilo de pizza, mas assim, em geral, o fermento fresco ele é colocado no meio do processo ou no final do processo. Ele não é colocado no começo do processo em geral. Às vezes é colocado no começo, mas não é o padrão, não é o mais geral. Quando ele é colocado no começo, geralmente é pizza de baixo desenvolvimento, como maceira basculante, que não desenvolve muito a massa, que não bate muito, ou pizza amassada na mão, que não desenvolve muito, essas coisas assim. O que acaba acontecendo é o seguinte: com o fermento fresco, a disponibilização da fermentação logo de início, ela está muito maior. Com o fermento seco, logo de início, a fermentação não está tão disponível. Como é que você minimiza isso? Você pega o seu fermento seco, coloca um pouco de água, um pouco de farinha de trigo, a sua dosagem normal de fermento seco e acorda ele. Antigamente isso era essencial, era primordial que você fizesse isso para poder acordar o fermento quando ele era o fermento seco, que não era instantâneo. Hoje ele já acorda sozinho. Então qual que é a recomendação? Você pega o fermento seco e já coloca direto na farinha. Ele demora mais ou menos 10 a 15 minutos para acordar. Durante o processo de batimento ele acorda, vai dar o ponto. Quais são os riscos? Se você pegar o fermento seco e jogá-lo diretamente na água, a água ela se movimenta por osmose, difusão ou capilaridade conforme o contexto, e ela pode arregaçar ele, ela pode estourar ele. Pode acontecer de você colocar ele direto na água e ele morrer porque ela explodiu ele. E aí tem baixa atividade fermentativa. Pode ser também que quando você coloca ele numa água morna ou quente, ele já morra ali como se fosse cozido, entendeu? Então também não vai dar muito certo. Mas basicamente eles são a mesma coisa. O fermento fresco é cheio de substrato, então imagina que você tem 30 gramas de fermento fresco. O fermento seco não tem quase nada de substrato, então equivale a mais ou menos 10 gramas de fermento seco. Fermento seco é como se fosse um paciente que ele está entre a vida e a morte em coma ou coisa assim, como induzido, ele está parado em laboratórios e tal. Quando esse daqui ele vai acordar, o fermento seco vai acordar, ele acorda meio devagar. Quando o fermento fresco vai acordar, não, ele já acorda numa velocidade mais normal, tá? Fermento químico é o branquinho lá, aquele pozinho branco, azedinho, para pizza não é recomendável, tá bom? Obrigado por tudo, valeu para quem acompanhou até aqui. Você que está assistindo o vídeo pode colocar suas perguntas e a gente vai respondendo depois. Grande abraço para vocês, eu sou o mestre Maurício Braga, valeu!